quem diga, seja fácil crente ser. Simplória torne até a rica fé. Mas se Deus diz, eu me calo, me resguardo a obedecer. Afinal, eu servo sou e Ele é Deus. Mas quem pensa em servir a Jesus como Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, graça e paz em nome de Jesus. Estamos aqui no nosso encontro online e eu quero dizer para você, seja muito bem-vindo ao nosso estudo bíblico dos dias de quarta-feira às 19 horas. Privilégio é nós estarmos aqui reunidos para aprendermos de uma maneira um pouco mais profunda acerca da palavra de Deus. Nós estamos realizando há alguns encontros o nosso estudo bíblico com o tema liderança eficaz. Com certeza você ficou ciente deste curso, um curso que foi muito bom, muito bem aproveitado até esse momento. E como nós havíamos combinado, se você participou do curso, você sabe muito bem, no nosso último encontro teríamos uma provinha, teríamos um feedback, teríamos um resumo, uma avaliação de como foi o nosso trabalho até aqui e de como nós podemos identificar os modelos de liderança que nós aprendemos em nós mesmos para melhor nós podermos servir a Igreja de Jesus. É por isso que hoje eu quero fazer um complemento final do nosso curso, realizando com você aqui um esboço geral de tudo que nós aprendemos e também deixando para você esta provinha. É isso mesmo, se você pensou que você iria escapar, não. Você vai estar aqui realizando esse feedback para que você possa observar tudo dentro de si mesmo, como líder, como servo, como aquele que é talvez um diácono, um presbítero ou até mesmo um pastor a serviço da Igreja do Senhor Jesus. Eu quero encorajar você a nós realizarmos este exercício, não de maneira apenas ritual, não de maneira apenas a fazer, mas de uma maneira muito prática, de uma maneira muito aplicável, que você exercite isso, talvez até mesmo pensando como você é e como Deus deseja trabalhar em você, como Jesus deseja que você seja. Nós vamos então dar início ao nosso curso, mas antes eu quero realizar com você uma palavra de oração, pedindo a bênção do Espírito Santo de Deus para que nós venhamos a entender, a recapitular tudo aquilo que nós aprendemos ao longo dos nossos momentos de estudo bíblico. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus em oração. Querido Deus, nós suplicamos ao Senhor que fale ao nosso coração profundamente neste momento. Queremos aprender, ó Deus, a Tua palavra, queremos rever, ó Deus, alguns conceitos que aprendemos ao longo de todo este curso e, de uma maneira muito especial, receber um presente do Teu Espírito Santo, a Tua direção, para nós sermos líderes melhores, para nós sermos servos melhores, homens e mulheres, ó Deus, que de fato entendem esses modelos de liderança e sabem que o melhor modelo de liderança a seguir é Jesus. Derrama a Tua bênção sobre nós suplicamos e nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Ao longo do nosso encontro, então, aqui nos nossos períodos de estudo bíblico, meu irmão, nós estudamos 5 modelos de liderança. Eu queria então rapidamente hoje lembrar você acerca desses modelos, alguns textos bíblicos que nos direcionam dentro desses modelos, alguns personagens bíblicos que foram falhos às vezes como eu e você somos, no que se refere a liderar, no que se refere a servir o Senhor com o seu coração. Nós aprendemos estes modelos, certamente, chegando ao final de todos os nossos encontros e tentando aplicá-los à vida da igreja, a como nós podemos servir na igreja da melhor maneira possível, sendo líderes nos nossos departamentos, talvez nas nossas sociedades internas, talvez no ministério de louvor, talvez num departamento infantil, de qualquer maneira, aplicando isso ao nosso cotidiano aqui, dentro da igreja presbiteriana do bairro de Lourdes. Eu quero dizer para você,
se você está assistindo a este vídeo e você não é parte dessa igreja, que você leve esses conceitos para a sua igreja, para que você possa aplicar isso lá, talvez no seu coração ou talvez no coração da liderança dessa comunidade, e assim fazer da sua comunidade de fé um lugar melhor para nós servirmos a Deus da melhor maneira possível, porque Ele diz na sua palavra que Ele espera adoradores que o adorem e que o sirvam, eu complemento ainda, em espírito e em verdade. O primeiro modelo, então, já dando início ao nosso estudo, o primeiro modelo de liderança que nós estudamos é o modelo do líder compulsivo. Talvez você já se lembre bem aí do modelo de liderança compulsivo que nós estudamos, não é? A vida de Moisés. Moisés foi um líder de fato compulsivo. Alguns textos da palavra de Deus nos ensinaram muito a respeito disso. O primeiro deles, logicamente, está lá em Êxodo capítulo 18, ali no versículo 22. Quando nós vemos Jetro, o sogro de Moisés, se assentando com Moisés e o aconselhando. Moisés, ele era extremamente centralizador. Moisés tomava todas as cargas, lutas e dores do povo de Israel para si. E ele estava de uma maneira ou de outra um tanto sobrecarregado. Aquele fardo que ele tinha como líder era demasiado grande. E Jetro, então, percebendo isso, ele diz para Moisés que ele deveria escolher homens dentro do povo de Israel que fossem capazes, tementes a Deus e homens de verdade. E esses, então, são agora os chefes de cabeça de Moisés. Moisés tem uma liderança formada dentro do povo de Israel. E o que é interessante, meus irmãos, é que a liderança compulsiva de Moisés fala mais alto. Porque num dado momento, ali no livro de Números, no capítulo 20, do versículo de 1 ao versículo de número 13, e nós estudamos isso no nosso encontro, nós vemos Moisés tomando uma atitude um tanto precipitada, sendo um tanto compulsivo, sendo um tanto centralizador e meio que se esquecendo daquilo que ele havia aprendido com Jetro, daquilo que ele havia tomado por direção para o povo de Israel. Num determinado momento, quando o povo está caminhando pelo deserto e quando aquela enorme multidão tem sede, Moisés, ele não busca o conselho do Senhor, Moisés não busca a orientação da sua liderança. Moisés, ele é compulsivo, ele toma o cajado, ele bate numa pedra e ali, num momento talvez de fúria repentina, Deus, com a sua misericórdia, leva água para toda aquela nação. Quando nós pensamos, meus irmãos, no líder compulsivo, aplicando o modelo de liderança compulsivo à igreja, nós precisamos nos lembrar do exemplo de Moisés. Porque muitas vezes, na igreja, quando nós trabalhamos em uma determinada atividade ou em outra, nós podemos acabar sendo líderes compulsivos. Quando nós tomamos tudo para nós mesmos, quando nós queremos fazer desde a limpeza do ambiente que vai ter ali um evento, até o louvor ou a pregação, os avisos, tudo que está acontecendo, acabamos por ser muitas vezes compulsivos. Acabamos por ser muitas vezes centralizadores. E o que nós aprendemos é que o líder compulsivo precisa tomar muito cuidado para que ele não tome para si mesmo todas as responsabilidades da igreja. Aprendemos ao final do nosso estudo também que o líder compulsivo deixa de ser compulsivo quando ele faz discípulos e quando ele chama discípulos para andarem perto dele. Assim, o trabalho é descentralizado. O segundo modelo de liderança que nós aprendemos, não somente o líder compulsivo, nós aprendemos também o modelo de liderança narcisista. É verdade, isso pode acontecer dentro da igreja. E nós olhamos para um personagem bíblico um tanto narcisista. Poxa, pastor, mas o que é narcisista? Narciso é uma palavra que procede da lenda grega de Narciso. Narciso era um jovem lindíssimo. Ele usava a mais perfeita pérola nos seus cordões e por causa da sua enorme beleza, muitas mulheres eram atraídas a ele. E numa determinada ocasião, Narciso, ele se apaixonou pela sua própria imagem quando um dia olhou para um rio e viu o seu rosto, a sua imagem refletida nele. Narciso, ele não podia amar ninguém mais ou responder a qualquer amor, porque na medida que o tempo passava, cada vez mais ele era apaixonado por si mesmo. E muitas vezes, meus irmãos,
Lembrando do exemplo de Narciso, eu e você podemos acabar sendo narcisistas. A Bíblia nos ensina um pouco sobre um líder que foi talvez narcisista, Salomão. Salomão era um homem obcecado pela sua imagem. Salomão teve, de uma maneira ou de outra, uma imagem que elevava o seu próprio ego. Quando nós lemos o livro de Eclesiastes, nós vemos inclusive Salomão chamando todas as coisas de vaidade. Salomão, se você não conhece bem a história, era um homem, filho de Davi, que havia recebido um presente de Deus. Deus, num determinado momento, apareceu a Salomão e disse que concederia a ele o que ele pedisse. Sendo um homem já conhecido, instruído nos caminhos do Senhor, porque ele era filho de Davi, Salomão pede sabedoria a Deus. E Deus não dá apenas sabedoria, mas Deus o faz um dos homens mais prósperos que já existiu em toda a história. No entanto, a riqueza, a beleza e todo o caráter sábio de Salomão cai por terra quando ele se envolve com mulheres. E por se envolver com muitas mulheres, Salomão acaba adorando a outros deuses, de maneira que o Senhor, ele não se satisfaz mais de Salomão. E quando nós lemos lá o livro de 1 Reis, no capítulo 10, nós vemos ali a figura de um homem obcecado pela sua própria imagem. Numa determinada ocasião, a rainha de Sabá, uma das mulheres mais lindas de todo o mundo, uma das mulheres mais bonitas do Oriente, vem de encontro a Salomão. E no diálogo da rainha de Sabá com Salomão, nós vemos aquela mulher dizer que Salomão não era nem metade do que lhe contara. Eu imagino muito bem como talvez seja para um homem extremamente vaidoso, para um homem obcecado pela sua autoimagem, ouvir de uma mulher belíssima, talvez a mulher mais bonita de todo o Oriente, que ele não era nem metade do que ela ouviu dizer. Salomão, ele se enche de vaidade. Quando nós lemos então algumas narrativas bíblicas, como por exemplo em 1 Crônicas, como por exemplo em Eclesiastes 2, nós vemos que Salomão se enche de tanta vaidade, que ele atribui a si mesmo até a glória do templo. A glória do templo que havia sido arquitetada por Davi, seu pai. A glória do templo que havia sido dada pelo Senhor, o único Deus. Mas, meu irmão, quando nós pensamos no modelo de liderança narcisista, nós precisamos tomar muito cuidado. Porque pode ser, querido, que eu e você estejamos trazendo esse modelo de liderança para os nossos corações e levando isso para a igreja do Senhor Jesus. O modelo de liderança narcisista é aquele que tem como único sentido, como única regra, o seu próprio eu. É quando você faz parte de um determinado departamento como líder e você acredita que aquele trabalho que foi destinado para aquele departamento só acontece de maneira bem feita porque você fez parte dele. Quando na verdade nós precisamos olhar para um corpo do Senhor. E quando na verdade nós precisamos olhar para a imagem de Jesus como sendo a imagem que deve aparecer no meio da igreja. O modelo de liderança narcisista surge dentro da igreja quando muitos líderes usam a liderança para autopromoção, para eles promoverem o seu próprio eu e para não promoverem a glória de Cristo. Mas nós ainda aprendemos um terceiro modelo de liderança. Nós falamos sobre o modelo de liderança compulsivo, nós falamos sobre o modelo de liderança narcisista, mas nós também falamos sobre um terceiro modelo de liderança que também surge muitas vezes dentro da igreja. E nós olhamos logicamente para a Bíblia e tentamos ali extrair um outro homem, um outro personagem que foi, de certa maneira, influenciado por esse modelo de liderança. O terceiro modelo de liderança é o modelo de liderança paranoica, isso mesmo, o líder paranoico. Poucos homens na história enfrentaram tantas lutas como este homem. E este homem enfrentou tantas lutas ao ponto de ser abalado por suspeitas. E ele se tornou tão abalado por essas suspeitas que ele se tornou paranoico. Saul. Nós aprendemos muito quando nós olhamos para a história de Saul.
E lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 10, nós vimos que Saul, de fato, ele era um homem que teve uma profunda experiência com Deus. Mas a sua insegurança e a sua baixa autoestima lhe levaram a uma suspeita muito profunda, a uma paranoica. E essa paranoia talvez pode ter levado o seu coração a ser duvidoso ao ponto tal de que os propósitos e os planos de Deus na vida dele foram frustrados não por Deus, mas por ele mesmo. Saul era paranoico, Saul era obcecado. Saul era um líder que entendia que havia sido escolhido por Deus, entendia qual era o seu chamado, mas permitia que certos burburinhos que surgiam a respeito do seu trabalho influenciassem nas suas decisões. É por isso que Deus então levanta outro homem para agora reinar sobre Israel. Quando Saul ele tem o seu coração abalado, quando Saul tem certas suspeitas, quando Saul tem certas dúvidas, Deus levanta Davi. E agora Saul está completamente paranoico. E agora Saul está completamente obcecado. Talvez isso tenha acontecido dentro da igreja em muitas maneiras, em muitas situações diferentes. Muitas vezes alguns comentários infelizes, muitas vezes algumas fofocas, muitas vezes alguns comentários que são maledicentes podem levar o líder a agora se tornar paranoico, a ser um líder que é influenciado por burburinhos, a ser um líder que não consegue desenvolver o seu trabalho de uma maneira positiva, porque os comentários negativos a respeito do seu trabalho têm feito com que ele questione se de fato ser líder é o seu lugar. O líder paranoico tem uma insegurança tremenda. Talvez seja um presbítero que tem insegurança no trabalho em que ele está fazendo como um professor de escola dominical, porque ele não consegue ver uma resposta positiva dos seus alunos, e os seus alunos, ao invés de o confrontarem, eles acabam fofocando a respeito do seu trabalho, e isso pode levar esse presbítero a tantas crises. Talvez seja um diácono que tem tentado fazer o melhor para desenvolver o seu trabalho de manutenção predial da igreja, de zeladoria da igreja, de cuidado e de atendimento à igreja, e ele não consegue desenvolver o seu trabalho porque tantos e tantos falam coisas vãs a respeito daquilo que ele tem tentado fazer. Talvez seja um líder de departamento que tem se esmerado dentro das suas programações para fazer o melhor, mas mesmo assim ele ainda não consegue, porque o seu trabalho acaba sendo frustrado, porque o seu trabalho acaba sendo objeto de críticas. 3 modelos de liderança nós aprendemos até aqui: o líder compulsivo, o líder narcisista e o líder paranoico. Mas o nosso estudo não parou apenas nesses 3 modelos de liderança. Quando nós continuamos aqui no nosso estudo bíblico, nós aprendemos 5 modelos de liderança, eu falei. E o 4º modelo de liderança, meu irmão, é o do líder codependente. Interessante é nós estudarmos a codependência, porque muitas vezes, quando nós pensamos na codependência, nós associamos a codependência a pessoas, e pensamos talvez, antes mesmo de ouvir, que o líder codependente pode ser aquele líder que é dependente de pessoas. No entanto, a codependência é aquela dependência que nos faz ser agora totalmente limitados a situações. Estamos presos a situações, ficamos presos a situações. E a Bíblia, assim como nos ensina tanto nos outros modelos de liderança, não seria diferente neste modelo. A Bíblia nos ensina um pouco sobre o líder codependente quando nós olhamos para o personagem bíblico Sansão. Sansão era um nazireu, homem parte do povo de Deus, parte do povo de Israel, que foi dotado de um dom. Ele, sendo abstêmio de cortar os seus cabelos, foi dotado de grande força vinda do Senhor. Mas Sansão tinha um grande problema. Sansão, ele se envolveu com mulheres da Filístia. E essas mulheres que adoravam a outros deuses, deuses pagãos, se envolveram com Sansão ao ponto de torná-lo dependente de situações com essas mulheres.
Sabemos que isso acontece ao longo do livro de Juízes, e quando nós estudamos o livro de Juízes, nós vemos Sansão completamente dependente, inclusive ali por volta do capítulo 13, de situações. Um homem que era dependente de situações. Triste é nós vermos isso, meus irmãos, no que se refere à igreja. Porque da mesma maneira que Sansão foi dependente de uma situação que envolvia mulheres da Filístia, e que numa delas ele até mesmo caiu com relação a Dalila, nós precisamos tomar muito cuidado. Porque dentro da igreja podem surgir líderes também codependentes. Talvez uma pessoa que sabe que existe um pecado terrível dentro da igreja, mas que ela não confronta, e essa pessoa ainda é líder dentro da igreja, e essa pessoa continua sendo conivente com aquilo que está acontecendo, conivente com a situação, conivente com o problema, codependente do problema. O líder codependente é aquele que não vai de encontro ao problema, confrontando o problema, tentando resolver o problema, mas ele se torna escravo de situações, porque aquilo talvez seja conivente para ele. Como um último modelo de liderança, então, no nosso último encontro aqui no estudo bíblico, pensando nos 5 modelos de liderança, nós concluímos com o líder passivo-agressivo. O líder passivo-agressivo também é um modelo de liderança que nós encontramos na Bíblia. Engraçado meus irmãos, nós olharmos para a palavra de Deus e vermos que em momento nenhum a Bíblia faz questão de esconder as dificuldades que os personagens tinham em servir ao Senhor. Interessante é nós vermos que essas mesmas dificuldades temos eu e você. E quando a Bíblia nos ensina acerca do líder passivo-agressivo, ela nos dá o exemplo de Jonas. Jonas era um líder passivo-agressivo. Um bom exemplo desse modelo era Jonas. Jonas foi comissionado pelo Senhor para ir à cidade de Nínive. Nós já aprendemos muito a respeito disso. E quando Jonas recebe a missão do Senhor, Jonas é negligente. E Jonas ele vai rumo à cidade de Tarsis. Quando Deus então resolve intervir na situação, Deus vai até Jonas e de encontro a Jonas ali num determinado momento no qual ele havia sido jogado ao mar por marinheiros que iam rumo a Tarsis, Deus intervém com um grande peixe e ali por meio da sua providência, Deus leva Jonas agora para Nínive. Esse grande peixe vomita Jonas nas areias de Nínive. E Jonas ele vai para Nínive mesmo contra a sua vontade. Quando nós lemos o livro de Jonas, ali no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, nós vemos um homem que é completamente passivo-agressivo. Porque Jonas ele tenta contrariar a vontade do Senhor, mas ele ainda não consegue. E sendo então submetido à vontade soberana de Deus, Jonas vai para Nínive e ele faz pouco caso do Senhor. Jonas prega, meus irmãos, o pior sermão da história. Se você ler o capítulo 3, você vai ver Jonas dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. A pregação de 7 palavras. Mas com essa pregação pífia de Jonas, Deus ainda é soberano. E o Senhor, Ele leva à conversão não apenas uma, não apenas 2, não apenas 50, não apenas 500 pessoas, mas toda a cidade de Nínive. Interessante é nós vermos que Nínive era uma cidade de 3 dias para percorrê-lo. E Jonas percorre essa cidade ao ponto tal de, dizendo, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Deus fazer um trabalho maravilhoso de conversão naquela cidade. E todos sem exceção, desde o menor até o maior, serem alcançados pela salvação do Senhor. Mas como e quando nós olhamos esse ser passivo-agressivo em Jonas? É muito simples. No primeiro momento, é quando Deus o convoca, lá no capítulo 1. E Jonas, de uma maneira irritante, vai contra Deus. E Deus então intervém e ele age com a sua vontade sobre Jonas. De repente, no capítulo 2, aquele homem que havia sido agressivo é passivo. E ele faz uma oração no capítulo 2.
Deus então leva Jonas até Nínive e Jonas se torna de novo agressivo. Aquele homem que estava calmo, transparente, passivo no capítulo 2, no capítulo 3 é agressivo. E prega um evangelho duro. E prega uma salvação dura no capítulo 3. Prega uma mensagem de juízo para os ninivitas. Mas no capítulo 4, Deus é soberano mais uma vez. E a vontade soberana de Deus, ela é maravilhosa sobre a vida de Jonas, de maneira que mesmo Jonas tendo um coração duro, Deus ainda assim continua sendo todo passivo com Jonas, todo misericordioso com Jonas. Deus dá a Jonas calmaria, sossego, e Deus faz com que surja uma planta após a pregação de Jonas, para que Jonas tenha descanso. Num outro dia, quando Jonas acorda, aquela planta está morta, e Jonas novamente é agressivo com Deus. Na história de Jonas, meus irmãos, nós vemos resistência à ordem de Deus. Nós vemos manifestações violentas e súbitas de ira e de tristeza. Nós vemos um comportamento impulsivo. E quando pensamos no modelo de liderança passivo-agressivo dentro da igreja, precisamos tomar muito cuidado para que nós não sejamos assim. Muitas vezes o líder passivo-agressivo dentro da igreja é aquela pessoa que é instável emocionalmente. Muitas vezes o líder passivo-agressivo dentro da igreja é aquela pessoa que é instável no seu temperamento, na sua maneira de falar, de lidar. É uma pessoa que tem rompantes, ela é impulsiva. E isso pode acabar atrapalhando o serviço de Deus na igreja de Jesus. Nós então, meus irmãos, concluímos os nossos estudos, falando de modelos de liderança. E nós aprendemos esses 5 modelos de liderança. O modelo de liderança compulsivo, o modelo de liderança narcisista, o modelo de liderança paranoico, o modelo de liderança codependente e o modelo de liderança passivo-agressivo. Mas eu quero concluir então esta meditação dizendo a você: talvez, sim, você seja compulsivo, narcisista, talvez, sim, você seja paranoico, codependente, passivo-agressivo, mas fomos nós que fomos chamados para servir ao Senhor. E muito embora, meus queridos, nós tenhamos os nossos defeitos, muito embora nós tenhamos os nossos problemas, nós tenhamos as nossas falhas, o Senhor nos chama para servi-lo. Porém, o Senhor não nos chama para servi-lo de qualquer maneira. O Senhor nos chama para servi-lo lavados pelo sangue de Jesus. Eu acho muito interessante a frase de Max Lucado, quando ele diz para nós o seguinte, e eu queria que você anotasse isso na conclusão desse estudo: Deus te ama como você é, mas Ele se recusa a deixá-lo assim. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Deus te ama como você é, mas Ele se recusa a deixá-lo assim. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Se nós somos compulsivos, precisamos tratar o nosso coração para servir o Senhor de uma maneira melhor. Se nós acabamos por ser narcisistas, precisamos tratar o nosso coração para servir o Senhor de uma maneira melhor. Se nós somos paranoicos, precisamos tratar o nosso coração para servir ao Senhor de uma maneira melhor. Se nós somos codependentes ou passivos agressivos, nós precisamos tratar o nosso coração para servir a Deus de uma maneira melhor. E só faremos isso, meu irmão, quero dizer para você, através de Jesus. É por isso que eu quero então aqui deixar um feedback, uma avaliação para você. No link que você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo, você vai ser redirecionado a uma página na qual você terá ali um documento que eu gostaria de encorajar você a baixá-lo. Se você tiver condições, imprimi-lo ou até mesmo fazê-lo pelo seu celular, pelo seu computador e ali realizar uma autoavaliação, para que você identifique qual modelo de liderança está presente em você e para que, identificando isso, você possa ver como você pode ser melhor para servir a igreja do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você então, encerrando este estudo bíblico, este curso, Liderança Eficaz, como ser um líder melhor para servir a Jesus de Nazaré.
Querido Deus, obrigado, Pai, porque os meus irmãos se encontram aqui reunidos no Espírito do Senhor. Fomos liderados, ó Deus, pelo Senhor em todos os nossos encontros, para que, liderados pelo Senhor, pudéssemos aprender a ser líderes melhores na casa do Senhor, ó Deus. Perdoa-nos quando nós, ó Deus, não servimos ao Senhor, não servimos a Tua casa, não servimos uns aos outros da maneira como convém. E em nome de Jesus, ó Deus, nos ajuda a sermos líderes menos parecidos conosco, menos parecidos até mesmo com estes personagens bíblicos que citamos, mas mais parecidos com o Senhor. Pedimos isso e oramos em nome do Senhor, que é o nosso líder maior, Jesus. Amém e amém. Mas se Deus diz, eu me calo, me resguardo a obedecer. Afinal, eu servo sou e Ele é Deus. Mas quem pensa em servir a Jesus como Senhor tem que dar-se totalmente e tomar a própria cruz. Toma a cruz, a Bíblia diz, se você quer de Cristo ser servo útil, preparado, toma a cruz, eis o mandado. Tomar a cruz não é carregar um peso, um fardo, uma enfermidade que chegar, mesmo que chegar.